Se você é corintiano de verdade, você tem que ficar até o final desse vídeo. Eu tenho uma bomba para falar para vocês que vou trazer no final deste vídeo, uma polêmica gigante que aconteceu no Corinthians e realmente muito importante que vocês fiquem atualizados. Vou falar sobre uma bomba referente ao Augusto Melo. Peço para vocês ficarem até o final deste vídeo. Vamos falar também sobre Biel, atacante do Sporting de Lisboa, pode chegar no Corinthians. Vamos falar também sobre Rodrigo Garro. Existe o desejo realmente do jogador sair do Corinthians? Ele quer ser negociado? Deu carta branca para o seu empresário negociar? Vamos falar também sobre Corinthians e vitória na justiça, onde o Corinthians aí evitou de ter um bloqueio de contas de aproximadamente 9 milhões de reais, e é tudo que não pode acontecer com a janela se aproximando. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é de grande importância, mas só faça isso se eu merecer. E bora falar de Corinthians. Bom, fiel, vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre vitória do Timão nos tribunais, tá? Porque o Corinthians aí livrou de ter suas contas bloqueadas numa dívida no total de 9 milhões de reais, que seriam de fornecedoras, de empresários e até de jogadores, que total daria aí 9 milhões de reais. Foi pedido o bloqueio de contas do Corinthians, tá, fiel? E o que menos pode acontecer com o mercado próximo a abrir é o Corinthians ter suas contas bloqueadas. Não foi bloqueado porque o Corinthians colocou suas contas no RCE, que é o Regime Central de Execuções. Em outras palavras, tem um órgão especial da Justiça que monitora as contas do Corinthians, tá? Elaborando aí as principais formas para o Corinthians ir quitando essas dívidas, sendo monitorado pela Justiça. Em outras palavras, o Corinthians não negando que quer pagar, só que não pode ter suas contas bloqueadas, senão ele não consegue movimentar para pagar suas dívidas. Foi isso que o Augusto Melo fez e temos que parabenizar o Augusto Melo por essa iniciativa de colocar essas contas do Corinthians sob monitoração da Justiça, que evitou aí vários e vários bloqueios de contas, tá, fiel? Fora que você consegue se livrar de muita coisa que possa ser irregular, tendo aí um monitoramento da Justiça, que é o RCE, o Regime Central de Execuções. Então o Corinthians conseguiu se livrar de um bloqueio de contas, que isso também é de extrema importância para o Corinthians, tá? Quero lembrar vocês aqui neste vídeo que você não saia daí, tá? Eu custo pedir isso aqui no meu vídeo para você não sair, tá, fiel? Raramente eu peço, olha, não saia daí, fica até o final do vídeo, porque realmente tem uma notícia bombástica, uma acusação dessa nova gestão referente ao Augusto Melo, e isso seria uma coisa gravíssima, então eu peço para você ficar até o final do vídeo para a gente conversar bastante sobre esse assunto, tá? Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola. Quero trazer informações para vocês sobre Rodrigo Garro. Se realmente o Rodrigo Garro deu carta branca para o seu empresário negociar o jogador e se realmente o Rodrigo Garro hoje quer sair do Corinthians. Segundo informações atualizadas, o Rodrigo Garro quer sair do Corinthians sim, tá, fiel? Rodrigo Garro hoje não quer permanecer no clube, porque o Corinthians até o presente momento não chamou o jogador para ofertar um melhor salário para o atleta. Hoje o jogador ganha um valor no Corinthians que ele não está satisfeito, entendendo que ele é um dos principais jogadores do clube, que inclusive eu quero enfatizar aqui, deixar como observação para vocês, realmente eu não dou muita bola, aliás, eu fico até feliz com esse tipo de negociação, esse tipo de informação, só que eu tenho que trazer para vocês, para mim vender o peixe do meu canal e também para vocês verem que este canal é um canal sério, que trabalha realmente com notícias verdadeiras. Por quê? O Chico Garcia, que tem um canal no YouTube, ele tem uma audiência espetacular, até porque ele é jornalista que trabalha na mídia principal, né? Aqui nós seríamos a mídia alternativa, em que ele tem uma audiência, principalmente com torcedores do Corinthians, porque ele traz mais vídeos voltados do Corinthians, ele tem uma audiência incrível. Então, se você não assistiu o vídeo do Chico Garcia hoje, assiste. Vários e vários comentários aqui. Corintianeiro, vai lá no vídeo do Chico Garcia assistir, onde ele trouxe uma informação que o Flamengo quer a contratação do Rodrigo Garro. Se você assistiu esse vídeo, você comentem aí, tá? E que ele falou que só teve uma pessoa que falou que o Flamengo quer a contratação do Rodrigo Garro, que foi um tal de Bruno não sei o que, não lembro o nome, que é um cara que tem um canal referente a notícias do Flamengo,
que trouxe a notícia do Flamengo. Eu só quero enfatizar que este canal trouxe que o Flamengo quer o Rodrigo Garro há 4 dias atrás, como está na foto aí que vocês estão vendo. É importante que eu prove para vocês. A foto está aí. O corintianeiro postou que o Flamengo quer o Rodrigo Garro há 4 dias atrás. E essa fonte que o Chico Garcia deu, que segundo ele foi a única pessoa que conseguiu trazer essa informação exclusiva que o Flamengo quer o Rodrigo Garro, ela trouxe no dia de ontem. Eu trouxe há 4 dias atrás. E não estou triste com isso realmente por falta de reconhecimento de outros canais. Até porque esse canal ele é muito polêmico, tá? Vários e vários canais trazem aí jogadores, e não é que eu seja mal ou que eu queira inimizade com ninguém. Trazem jogadores e eu venho aqui e falo, olha, eu não tenho conhecimento que o Corinthians negocia com esse jogador que vocês estão me perguntando nos comentários, tá? Eu não dou nomes de canais. Ah, corintianeiro, o Corinthians quer o jogador tal, porque é normal que o espectador assiste vários canais. E eu falo, olha, eu não tenho informação que o Corinthians negocia com esse atleta. Mas eu não tenho informação, porque eu não trabalho com informações de terceiros. Eu trabalho com a minha informação, mas não quer dizer que eu estou dizendo que a pessoa está falando mentira. Eu estou dizendo que eu não tenho informação que o Corinthians negocia com o fulano de tal, tá? Então, realmente, sobre o Rodrigo Garro, só para esclarecer, eu fico feliz, como eu disse para vocês, eu não fico triste, porque as informações que eu estou trazendo estão batendo. Então comentem aí quem assistiu esse vídeo que o corintianeiro trouxe, que o Flamengo está interessado no Rodrigo Garro. Eu trouxe até valor de proposta do Flamengo, tá, para vocês. Comentem se você assistiu o meu vídeo, se você assistiu o vídeo do Chico Garcia, que tem muitos comentários para mim lá ver, eu fui lá ver. E de vez em quando eu assisto também os vídeos do Chico Garcia, gosto do trabalho dele, ele é um comunicador importante da televisão brasileira e comunica muito bem. Eu gosto também aí de assistir os vídeos do Chico, tá? Mas realmente ele trouxe essa informação, que esse cara teria sido o único que trouxe a informação. E para vender o meu peixe e para concretizar que este canal é um canal sério, que trabalha com informações que até canal do Flamengo trouxe ontem, eu trouxe há 4 dias atrás, sabendo até mais que os caras do Flamengo, que o próprio time deles, que é o Rodrigo Garro. E eu trouxe aí, com 4 dias atrás, essa informação do Corinthians, tá? Então não é verdade, ele não foi o único, aliás, eu fui o primeiro, porque eu trouxe há 4 dias atrás e o cara que o Chico menciona trouxe no dia de ontem. E realmente, fiel, existe o interesse do Flamengo na contratação do Rodrigo Garro, só que não é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês, sobre o Flamengo tentar contratar o Rodrigo Garro. O que eu vim aqui abordar com vocês é que o Rodrigo Garro hoje, ele quer sair do Corinthians. Ele deu carta branca para o seu empresário negociar uma saída aí do Corinthians. Só que isso não significa que ele também não pode ficar. Basta o Corinthians chamar o jogador e aumentar o seu salário. Existe muito joguete de jogador com o empresário e os clubes já estão tarimbados disso também, deles omitirem, o omitir que eu falo é mentir realmente, informações que outros clubes querem o jogador só para ver aí realmente só para você forçar o clube realmente a aumentar o salário do atleta, tá, fiel? Que no caso aqui não é omissão do Garro, tá? Ele não está omitindo. Realmente existe interesse de clubes aí na contratação do jogador, até porque ele foi o melhor meio ofensivo do Brasil. Então, obviamente que você desperta o interesse de clubes interessados na contratação do Garro, e ele realmente está chateado no Corinthians, ele não está feliz com o salário que ele ganha, tá? Então, se o Corinthians chamar o Rodrigo Garro, apresentar uma proposta que seja interessante para o jogador, ele pode permanecer no Corinthians aí e não desfazer, mas ele pode aí ignorar as propostas que estão chegando, porque você blindou o jogador, você protegeu, você mostrou para o jogador que ele é de extrema necessidade para o clube, você mostrou para o jogador que você está valorizando ele, chamando ele e fazendo uma renovação de contrato, aumentando o seu salário, porque o Garro hoje ganha no Corinthians de 800 a 900 mil, se eu não me engano é 825 mil, 830, coisa assim. O Corinthians teria que aumentar o salário do Garro hoje, na minha opinião. Hoje o Garro no Corinthians merecia sim ganhar aí seu 1,5 milhão a 2 milhões de reais, até porque o Romero ganha 1,2 milhão, até porque o Palácios ganha 600 mil reais. Palácios nem relacionado para a partida Rodrigo Garro ganha 200 mil a mais que o Palácio. Ah, corintianeiro, mas lá no Tadieres ele ganhava 200 e pouco mil reais, que no Corinthians já melhorou. Sim, fiel, só que ele se tornou importante para o clube, então é importante que o Corinthians valorize o jogador. O Garro jogou com infiltração no joelho, o Garro jogou aí
se sacrificando por este clube e é o melhor meio ofensivo do Brasil. Só espera esse cara ganhar ritmo de jogo que vocês vão ver do que ele é capaz. Só que o Corinthians precisa valorizar o atleta, tá? E também não estou dizendo aqui, já levando agora por outro lado da questão, que se o Rodrigo Garro estiver insatisfeito, se o Corinthians fizer um aumento e ele não aceitar, ou querer realmente sair do Corinthians, ou por motivos políticos, ou por qualquer outro motivo, que saia também, porque o Corinthians ele é maior do que o Rodrigo Garro, maior do que o Memphis, maior do que o Yuri, maior do que o Stabile, maior do que o Augusto, maior do que o Fabinho Soldado, maior que qualquer jogador que já passou na história do Corinthians, maior que o Ronaldo Fenômeno. E o Corinthians ele é maior, fiel. A instituição, a torcida, o amor da torcida por esse time é maior que qualquer jogador, qualquer empresário, qualquer diretor, qualquer advogado, qualquer membro, qualquer ser humano que já tenha passado pelo Corinthians, tá? Então, se realmente for a vontade dele sair, se ele estiver insatisfeito por N motivos, por ter pedido a 10 pro Garro, pro Memphis, pelo salário que ganha, ou porque quer sair, quer jogar em outro time, quer ganhar muito mais, que saia, porque o Corinthians é maior que qualquer atleta, tá? Só que o Corinthians tem que se valorizar também e valorizar também os jogadores que lá estão. E o Rodrigo Garro, ele merece ser valorizado sim, porque ele é de extrema importância. Mas a informação atualizada é que realmente o Rodrigo Garro, hoje, ele quer sair do Corinthians porque até o presente momento ninguém chamou o Rodrigo Garro no canto e ofereceu uma oferta salarial melhor do que ele ganha hoje, tá? Pelo menos é que eu tenho para trazer para vocês de atualizado. E não, Chico Garcia, não. Quem trouxe primeiro foi o canal do Corintianeiro com o Flamengo, que é o jogador. Certo, fiel? Vamos seguir aqui com mais informações. Vamos falar sobre o atacante Biel. Antes da gente chegar na questão do Augusto Melo, que é uma acusação gravíssima, tá? A questão do Biel, atacante do Sporting, tá, fiel? De Portugal, tá? Ou se vocês preferirem, Sporting de Lisboa, o Sporting aí que tem o atacante Biel, que não conseguiu engrenar um bom futebol lá, ex-jogador do Bahia, onde fez uma temporada muito boa no Bahia, o que levou à venda do jogador aí por 8 milhões de euros na época em que comprou o Biel, tá? A multa do jogador ela é altíssima, ele tem contrato com o clube, então não existe a possibilidade nenhuma hoje do Corinthians ir lá e pagar a multa contratual do jogador. O que existe são oportunidades de empréstimo, que isso está bem no começo, não tem nada avançado, não tem nada que se diz que o Corinthians pode anunciar a qualquer momento o jogador, ou que o jogador preferiu o Corinthians, até porque tem clubes que também estão interessados na contratação do jogador. O São Paulo, o Atlético Mineiro, o Corinthians e o Vasco são os 4 clubes hoje que está interessado aí no empréstimo do Biel, que joga no Sport, tá? Só que tá tudo no começo, a gente vai ter que esperar essa notícia madurar. Quem trouxe essa notícia em primeira mão foi o André Hernan, que inclusive é um ótimo jornalista e eu gosto muito das informações do André Hernan. Direto eu tô acompanhando o André Hernan, porque ele sempre traz informações muito boas aí. Pelo menos em primeira mão, quem trouxe realmente foi o André Hernan, referente ao Biel, tá? Então o Corinthians se colocou à disposição, o Corinthians tem interesse. Só que se começar a entrar em leilão, o Corinthians já pula fora, porque a situação financeira do clube não é das melhores, infelizmente, tá, fiel? Mas o Corinthians quer, está em negociação, tá? Os clubes estão tentando, junto com o Sport, o empréstimo do jogador. Eu também não tenho informação para trazer para vocês se o Sport tem interesse em emprestar o jogador ou se tem interesse apenas na venda do atleta. Eu não sei trazer essa informação para vocês. Porém, o Corinthians sendo, na minha opinião, o maior time que existe no Brasil hoje é o Corinthians, por sua torcida, por sua grandeza e por toda a sua tradição, o Corinthians é lógico que ele é sempre um candidato forte, mesmo sem dinheiro em caixa, porque o Corinthians por si só também tem uma vitrine gigante. Então a gente vai ter que esperar essa notícia madurar para ver se realmente o Sport tem interesse em emprestar o atleta e se realmente aí os adversários que querem aí também a contratação do jogador, se está à frente do Corinthians ou não. Até no vídeo da tarde ou no vídeo da manhã a gente vai esboçar mais sobre esse atacante que o Corinthians está negociando. Certo, fiel? Comentem se vocês conhecem o atacante, se vocês acompanham ele no Bahia e se vocês acham que é uma boa aquisição para o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Vamos falar agora sobre essa questão do Augusto Melo. Cara, que notícia, eu fiquei realmente chateado. Eu não vou cravar que isso é verdade, até porque a guerra política, né,
entre oposição e Augusto Melo, ela está acontecendo aí já há alguns dias, então tem muitas verdades, tem muitas inverdades. Só que a grande questão é o seguinte, a atual diretoria do Corinthians, prestem atenção nessa informação, tá, fiel? A atual diretoria do Corinthians, do Osmar Stabile, está acusando sobre roubo de documentos de contrato entre Corinthians e a ex-patrocinadora Master, que está sendo acusado a VaidBet, tá? E eles estão acusando o Augusto Melo desses documentos terem sido roubados no dia da invasão que o Augusto Melo foi até o CT, que a Maria Ângela assumiu como presidente, pelo menos na cabeça dela, em teoria, a presidência do Conselho Deliberativo e que anulou o processo de impeachment e que o Augusto Melo entendeu que, já que uma vez anulado, ele era o presidente do Corinthians. Aí houve aquela invasão, até que a torcida do Corinthians também depois foi lá. No dia dessa invasão, os documentos que são essenciais para a investigação que está acontecendo referente à VaidBet sumiram lá do Corinthians, tá? No dia da invasão. Pelo menos não sou eu que estou falando. Quem está falando é a atual diretoria do Corinthians, que esses documentos sumiram no dia da invasão, que já reviraram e não acharam os documentos, que ficam num compartimento onde tem documentos. Então, naquele auê, naquela confusão, eles estão acusando o Augusto Melo de dar um sumiço nesses documentos. Aí o que leva a pensar aqui, né, fiel? Não, mas olha a gravidade dessa situação. Documentos que são essenciais para a investigação no caso VaidBet sumiram no dia da invasão que o Augusto Melo invadiu o CT. Eu jamais vou aqui colocar minha mão no fogo e concretizar. É isso mesmo, Augusto Melo, foi errado, você não devia ter ido lá, agora os documentos sumiram. Você e seu pessoal que invadiram lá já foram com o objetivo de fazer isso? Obviamente que não, porque essa guerra política, o que tem de mais sujo no mundo chama política, tá, fiel? Tanto aí, vamos dizer, off Corinthians, né? A política no Brasil todo, que eu não entro em questões políticas aqui, off Corinthians, tá? Tem eleitores do Lula, tem eleitores do Bolsonaro. Estou falando dos dois candidatos aí que dividiram os maiores números de votos do Brasil. Você pode ser bolsonarista, você pode ser petista. Eu aceito a democracia, tá? E eu não entro em questões políticas externas. Esse canal só fala apenas de Corinthians. O que eu falo é que realmente a política é suja, tá, fiel? Olha aí quantos ganham esses políticos, quantas leis são aprovadas e a gente aí, o povo brasileiro, só cai aí em tentação, vamos dizer assim, tá? E a política de clube não é diferente, ela é suja. Então, eu jamais vou aqui falar que o Osmar Stabile tá certo e que o Augusto Melo tá certo. Que os documentos sumiram, sumiram. Eu não sei se estão fazendo isso para agravar mais a situação do Augusto ou se o Augusto fez para livrar a situação dele. Realmente, não dá pra gente saber, porque o Corinthians vive uma crise política, cara, uma das crises políticas maiores da sua história. Se você é um corintiano mais velho do que eu, se você acompanha o Corinthians há mais tempo do que eu, se tiver uma crise política no Corinthians que causou mais, vamos dizer assim, mais repercussão do que essa, em que afundou o Corinthians mais do que essa, por favor, me conte aqui nos comentários. Corintianeiro, teve uma época no Corinthians que aconteceu isso, porque essa situação política do Corinthians atual, realmente, na minha opinião, é a maior da história do Timão. Olha isso, fiel. Corinthians caindo aí em uma situação, de novo, falando sobre roubo de documento que são essenciais para investigações policiais referente ao caso do VaidBet, em que a polícia precisa desses documentos e os documentos sumiram. E a atual gestão acusa o Augusto Melo de ter sido no dia da invasão que esses documentos pararam de aparecer. Não acharam mais esses documentos depois da invasão. Se é verdade ou se não é, eu não sei. Eu vou deixar para vocês nos comentários comentar bastante a sua opinião. Se você acha que é verdade, se você acha que é mentira para tumultuar a situação do Augusto, ou se você acha que realmente o pessoal do Augusto pode ter feito isso, comentem. O comentário é de vocês. Realmente, nessa eu vou ficar em cima do muro, tá, fiel? Mas comentem aí, o espaço é de vocês. Ontem eu respondi todos os comentários. Nesse canal não me permito que você comente e que você fique no vácuo. Aqui eu vou responder seu comentário. Aqui você vai ter minha atenção, você pode ter certeza. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!